A semana que termina foi marcada pela abertura de um inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Supremo autorizou uma investigação para apurar a responsabilidade do general na crise no Amazonas. Pacientes morreram por falta de oxigênio nos hospitais, que entraram em colapso após o aumento dos casos de Covid. O Ministério da Saúde recebeu alertas sobre a escassez do insumo, mas quando Pazuello visitou o estado, ofereceu remédios ineficazes contra a doença. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz contou o que pesa contra o ministro e qual foi a reação de Jair Bolsonaro à abertura do inquérito. Chefe de Pazuello, o presidente também fez da distribuição de medicamentos ineficazes a sua principal estratégia de combate à pandemia, mas não é alvo da investigação. O governo federal afirma que foi além da sua obrigação para tentar impedir o colapso. Depois do Amazonas, outros estados do norte do país enfrentam problemas pela alta ocupação hospitalar. Em Rondônia, pacientes precisaram ser transferidos para outros lugares. O governo estadual é alvo de um inquérito por suspeitas de fraude nos relatórios oficiais sobre a quantidade de leitos de hospitais, como mostrou Bruno Cirilo. O governador Marcos Rocha afirmou que a denúncia do Ministério Público foi precipitada. A disseminação de uma nova variante do coronavírus com origem no Amazonas preocupa o resto do mundo. Países como Portugal proibiram voos do Brasil para tentar evitar o contágio. Há fortes indícios de que a nova linhagem do vírus seja mais transmissível, assim como variantes encontradas no Reino Unido e na África do Sul. O podcast Durma com Essa mostrou como essa preocupação tem tornado os países mais vigilantes. Em Brasília, a semana foi de campanha para a eleição das presidências da Câmara e do Senado, marcadas para o dia 1º de fevereiro. Bolsonaro tem liberado emendas parlamentares e oferecido cargos em troca de votos nos seus candidatos, o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco. Isso apesar de sempre ter sido crítico de negociações políticas do tipo, que ele chamava de toma lá da cá. O Nexo explicou como as emendas parlamentares funcionam e como seu uso é recorrente na relação entre o governo e o Congresso. Na economia, o IBGE divulgou dados sobre o desemprego entre setembro e novembro de 2020. A taxa caiu um pouco, mas continua num patamar alto, de 14,1%. O Marcelo Rubissec mostrou como foi a trajetória do mercado de trabalho em 2020 em meio à crise sanitária. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.